Meus queridos, graça e paz, dia 31 agora comemora-se Halloween, né? É a comemoração do Dia dos Mortos. Embora nós que somos cristãos protestantes, para nós essa data tem uma outra referência, que é as 5 solas. Embora a gente comemore isso e diga que a Reforma Protestante aconteceu em 31 de 10 de 1517, no século XVI, ela já vinha 200 anos começando já, né? Porque a igreja se perdeu demais nas indulgências, nas compras, nas negociatas, na mercadologia da fé. E muito antes disso, 2 homens já vinham começando a reivindicar, já bater de frente contra todas essas coisas, que é John Wycliffe e John Hus, que também é conhecido como o ganso, né? Tem uma história muito linda, se você tiver tempo, vai lá e procure. E dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele era um monge alemão. E ele, estudando a Bíblia, ele tem um vislumbre, o Espírito Santo, né? Revela para ele, porque na verdade a palavra já nos foi revelada. O Espírito Santo nos ilumina a revelação da palavra. Protestando contra todos os abusos da igreja da época, Martinho Lutero fixa as 95 teses na porta da igreja. E dizendo, na verdade, em suma, devemos voltar às escrituras. Então a Reforma Protestante não é um novo start, não é uma retomada à essência do Evangelho. Que eu creio que hoje nós estamos precisando de uma nova Reforma Protestante, de um novo despertar. A igreja precisa voltar à essência do Evangelho, precisa sair da performance, do entretenimento, do iluminismo, de todas essas palhaçadas que esse Evangelho moderno vem trazendo, e as igrejas precisam voltar para a essência da verdade das Sagradas Escrituras. Ela é inerrante, ela é operante, ela é poder de Deus transformador sobre as nossas vidas. Tudo que é além disso é desnecessário, porque vem do homem. Tudo que o homem produz é finito. Ele tem fim. Ele não se sustenta por tudo, mas tudo que vem de Deus é inabalável. E nós, como igreja, precisamos voltar à essência do Evangelho. Eu quero vir para você que a base mais forte dessas 95 teses fixadas por Martinho Lutero, que nos norteia, são as 5 solas, é que o justo viverá pela fé. Em Romanos está escrito, Romanos 1, 16, 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho como? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E as 5 solas da Reforma Protestante sola Escritura. Sola Escritura. A Bíblia é a única revelação de Deus ao homem para iluminar a sua vontade e quem Ele é. Não há outra maneira de conhecermos a vontade de Deus e conhecermos quem Deus é, senão pela Escritura. E eu não tenho que considerar nada que está fora da Escritura. Aliás, ela disse que se vier um anjo do céu dizer qualquer coisa fora das Sagradas Escrituras, deve ser considerado maldito, anátema. Então, uma das premissas, das solas da Reforma Protestante, sole Escritura, somente as Escrituras. Segunda, que é sola gratia, somente a graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Não é por obras, não é por mérito, nada que eu possa fazer que vai me fazer ser salvo. Eu sou salvo pela graça, por causa de Cristo Jesus. Mais ninguém. A terceira sola que nós temos é solo fide, somente a fé. Porque enquanto só a graça, que é o favor de Deus que nos salva, ela é mediante a fé. Porque se eu não crer que lá na cruz Jesus Cristo pagou toda a cédula de dívida que constava contra mim, que ressuscitou ao 3º dia, está sentado no trono e detém todo o controle, todo o domínio, todo o poder sobre todas as coisas, de que me serve a graça? A graça, que é a salvação, ela é movida mediante a fé. Então, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. E a quarta, somente Cristo. Não existe outro caminho. A gente costuma dizer que todos os caminhos levam a Deus. Eu concordo. Todos os caminhos levam a Deus, mas ou para a vida eterna com Ele, ou para o juízo, para a condenação eterna. Porque todos vão ter que se dispor de se ajoelhar diante de Deus. Mas só há um caminho que conduz à salvação. E este caminho é Jesus Cristo, não há outro. E a quinta sola
da premissa da Reforma Protestante, soli Dio glória, ou seja, somente a Deus toda a glória. Não tem glória para homem, não tem honra para homem, não tem louvor para homem. Somente a Deus toda a glória. O homem, ele quando quer ser honrado, ele deve honrar a Deus. Porque na verdade Deus não honra homem, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada de colocar o homem como sendo que o homem é, que o homem faz. Vamos parar com essa meritocracia que não existe na Bíblia. No Evangelho da verdade não existe, ok? Não existe. Deus honra o nome dele na vida de homens e mulheres para a glória dele. Então Deus não me honra, Deus honra o nome dele na minha vida, para a glória dele. Então, se os homens almejam grandes coisas e a motivação que te leva a isso, errada. Agora, se o que te move é glorificar a Deus, honrar a Deus em tudo, aí Deus vai honrar o nome dele na sua vida. Percebe a diferença? Então, somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a ele toda a glória. Que dia 31, se você é cristão, nada de colocar filhinhos, seus... Não, para com isso. Essa exultação aos mortos, não. Aponte para aquele que vive eternamente, Jesus Cristo. É para ele toda a glória. Então nós como cristãos, dia 31, nos levantemos para honrar aquele que é digno de toda a glória. Nós estamos nos levantando contra as indulgências de Satanás, contra as indulgências da religião, inclusive as religiões protestantes que se perderam das Sagradas Escrituras. E nós, como igreja do Senhor, temos que nos levantar para reivindicar que voltemos às verdades da palavra de Deus inegociáveis. Deus te abençoe.